Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje, o nosso papo reto e direto é com o promotor de justiça, Vinícius Gaiva. Nosso entrevistado é titular da primeira Promotoria Criminal de Cuiabá e coordenador do Núcleo de Defesa da Vida do Ministério Público de Mato Grosso. À frente de júris de grande repercussão, Gaiva atua diretamente em investigações e julgamentos de crimes dolosos contra a vida. Também coordena um núcleo criado para dar voz e acolhimento às vítimas e familiares. Um tema que ganhou cada vez mais espaço no debate sobre segurança e justiça. Nos últimos dias, ele esteve no centro de um dos julgamentos mais comentados do Estado, o caso do investigador Mário Wilson, condenado por homicídio culposo pela morte do policial militar Tiago Ruiz. O júri terminou em tensão, bate-boca entre acusação e defesa e críticas públicas dos dois lados. Hoje, a ideia é entender como funciona a cabeça de quem atua no tribunal do júri, como o Ministério Público enfrenta organizações criminosas e até onde vai o limite entre estratégia e emoção dentro de um julgamento. E para este episódio eu conto com a ajuda novamente do meu amigo Pedro Coutinho, que escreve para o Olhar Jurídico. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui novamente. Eu que agradeço, Ayrton, por mais essa oportunidade e espero que dê tudo certo na entrevista de hoje. Vai dar sim. Vai. Doutor Gaiva, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, estar aqui para falar um pouco sobre a atuação do senhor no Ministério Público e também sobre esse caso aí que chamou a atenção na época do crime e também recentemente nesse tribunal do júri aí que todo mundo acompanhou. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, sempre que tivemos a oportunidade de esclarecer a população, a sociedade, aos destinatários do serviço do Ministério Público, teremos todo o prazer de nos fazermos presentes. Antes da gente começar de fato a nossa conversa, um recado para você que está nos assistindo é que além do YouTube, esta conversa também está disponível na íntegra e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar ou então Estúdio AD no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode compartilhar com amigos e familiares e também deixar a sua opinião nos comentários. Doutor Gaiva, a gente estava conversando aqui nos bastidores, o senhor já tem aí 27 anos de atuação no Ministério Público, né? Começou aí nas promotorias do interior, sempre atuou na área criminal, né? Hoje o senhor tem um foco na atuação aí em casos contra a vida, né? Como que é trabalhar nesse setor, nessa área que é tão violenta e com casos também em Mato Grosso cada vez mais difíceis e que chocam a sociedade? Sem dúvida. Antes de mais nada, é bom dizer que o Ministério Público, enquanto órgão constitucionalmente definido, ele é um órgão de defesa da sociedade. E o próprio dispositivo lá do artigo 127 da Constituição diz que as incumbências incumbe ao Ministério Público brasileiro a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e os interesses individuais e coletivos indisponíveis. Daí porque nós lidamos apenas, então somente, com aquelas matérias que mais efetivamente se traduzem na aflição social, em todas as áreas de atuação. No Tribunal do Júri, nós estamos, como mencionado você, Ayrton, coordenando o Núcleo de Defesa da Vida da capital, que é um mecanismo de inclusão das vítimas de violência no sistema de garantias. Quando nós navegamos pela doutrina, pelo direito, pela legislação de modo geral, a gente encontra muito pouca referência daqueles que são os maiores prejudicados diretos da ocorrência delituosa, que são as vítimas diretas e as vítimas indiretas, que nós já credenciamos como aqueles que guardam um certo grau de parentesco e de afinidade, seja no âmbito colateral, seja no âmbito sanguíneo, né? Ou seja, parentes próximos da vítima. A vítima direta é aquela, de um modo geral, que incorreu na interrupção de um curso da sua existência, incorreu na interrupção de um projeto de vida, de uma
E se nós podemos falar, eventualmente, de forma relativa, acerca da chamada princípio da intranscendibilidade, dizendo que a pena não pode passar da pessoa do apenado, isso é uma verdade relativa também, com as vítimas, de um modo geral, isso é uma verdade absoluta, é uma inverdade absoluta, porque a transcendência de um fato que vai marcar a existência daquelas pessoas durante todo o transcorrer da sua vida é um fato que evidentemente repercute não só sobre a sociedade, mas muitas vezes por aqueles entes queridos, aquelas pessoas que tinham a vítima em boa conta. Como que esse núcleo atua na prática, doutor? Ele presta que tipo de auxílio a essas famílias, a essas vítimas e famílias dessas vítimas, né, que como o senhor falou também, acabam sendo vítimas desses crimes? Como que é a atuação e a principal dificuldade também para esse núcleo atuar hoje na Justiça em Mato Grosso? O Núcleo de Defesa da Vida é um projeto, inclusive, que foi premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em que nós procuramos oferecer às vítimas de violência a inclusão, a possibilidade de colaborar no processo, a possibilidade de contribuir com o esclarecimento da verdade, a possibilidade dela transformar aquele processo numa catarse do luto, do sofrimento que elas têm. A partir do momento que elas se sentem valorizadas, se sentem prestigiadas, são chamadas a contribuir na fase de investigação, na fase de apuração dos fatos durante o processo, são ouvidas, não são silenciadas. Elas têm uma perspectiva, não de mérito, de final de mérito, porque toda atividade é atividade de meio, de um modo geral, mas ela tem a perspectiva de que aquele caso que vitimou não só aquele ser humano, mas também a todos esses entes próximos ao ser humano, terá cada caso uma atenção especial. Com isso, nós outorgamos e esclarecemos acerca dos direitos dessas pessoas. Tem direito à verdade, direito a saber o que aconteceu, direito também à elucidação do fato, direito de poder se manifestar, direito de produzir provas, de alinhar-se ao Ministério Público na busca da tutela e outorgando essas pessoas, trazendo essas pessoas para o universo do processo em si, de maneira tal que a gente possa, ao menos, informar a ela de tudo que está sendo feito em prol da apuração e do esclarecimento daquela morte, daquele fatídico tragédia que ele vai repercutir por toda a sua existência. Eu tenho uma dúvida, doutor. A ex-companheira ali do Tiago, no caso do júri, ela participou ali como membro do assistente da acusação ou foi uma pessoa que o núcleo chamou para o processo? Existe uma diferença ali também? Valquíria. Existe uma figura que é a figura do assistente de acusação. O assistente de acusação não é, isso é importante que se diga, as partes no processo criminal, do júri, no processo criminal de um modo geral, é o Ministério Público representando a sociedade e o réu. A parte não é o advogado. O advogado é o representante do réu que vai oferecer a ele uma faceta do direito previsto na Constituição, no inciso 38 da Constituição, do artigo 5º da Constituição, que prevê a ele o direito à plenitude de defesa. Agora, é bom que se diga que essa defesa ela é plena, ela não é ilimitada. Muitas vezes nos deparamos com determinados modelos de advocacia que nós já estamos conceituando como advocacias predatórias, em que se inverte toda a verdade, subverte toda a ordem de produção de provas, antecipa-se fase do processo para a fase de instrução processual. Nós temos, nesse caso concreto, uma testemunha que não foi testemunha, foi lá ser um advogado de defesa, entrar no mérito da matéria que estava sendo debatida. E muitas vezes os juízes, por conta de fatos que aconteceram num outro julgamento, né, eles se sentem um pouco, não digo intimidados, mas um pouco assim... Pressionados? Pressionados no sentido de evitar eventual nulidades e abandonos de plenário, que é muito comum esse tipo de advocacia fazer em todos os lugares. Atacar o promotor de justiça, atacaram a juíza de direito, a doutora Mônica Perry, que está lá há mais de 20 anos presidindo o Tribunal do Júri da capital. Eles, enfim, se valem de todas as armas, muitas delas de forma eticamente absolutamente discutível, para levar a conhecimento e dar a impressão ao jurado de uma atividade toda. E muitas vezes não se preocupa nem com o próprio cliente.
Isso que a gente tem essa preocupação. Nesse caso concreto, por exemplo, se me permitem, a própria defesa levantou e questionou muito o Ministério Público o fato de ele não haver denunciado, né? Ou seja, incestada a pretensão punitiva do Estado contra o réu, contra o seu próprio cliente, pela tentativa de homicídio de uma outra testemunha, um rapaz chamado Valfredo, que ficou muito claro no julgamento. E por conta disso, agora à tarde, acabou de ser protocolada uma denúncia criminal contra o mesmo réu, contra o Mário Wilson, para apurar a prática, naquele mesmo contexto, de uma tentativa de homicídio qualificado contra o Valfredo, quando ele explica que naquele momento ele se voltou a ele e disparou 2 vezes contra ele. E a defesa realçou muito isso. E isso, evidentemente, né, naquela ânsia defensiva, beirando a racionalidade, acaba gerando prejuízos ao próprio cliente. Uhum. Além disso... Isso foi evidenciado naquela simulação que foi feita durante o júri? Nas palavras, basicamente, da testemunha, que na verdade é vítima. E a testemunha disse, eu nunca trouxe isso porque ele é meu colega de profissão. Aquela testemunha passa por uma pressão enorme dentro da própria Polícia Civil, dentro da própria corporação, dentro da própria, né, situação da Polícia Militar. Existe, evidentemente, uma série de situações que a gente, no final das contas, tira como lastro a dúvida e o questionamento de na mão de quem está a nossa segurança. O indivíduo chega bêbado, né? Um outro indivíduo está lá armado com a arma da corporação, é bom que se deixe claro, isso foi esclarecido no julgamento. O outro chega já agressivo, sob efeito de álcool, e sabe-se lá de influência do que mais. Mas a postura completamente agressiva. A vítima estava ponderada, por mais que eventualmente eles aleguem que poderia ter usado droga, o fato que se usou, e que não há nada nos autos nesse sentido, a não ser algumas colocações indiciárias que foram feitas no curso do procedimento, o fato é que ele estava numa tranquilidade, ele foi agredido naquela situação concreta. Pois bem, aqui não é o local adequado para nós debatermos a matéria que já foi tratada lá, mas o fato é que, além disso, a defesa todo o tempo dizia que ele estava agindo em nome do Estado, né? Isso é muito preocupante, isso gera uma sensação de que a segurança pública é integrada por elementos que efetivamente não podem se conter durante uma breve discussão e tirar a vida de um outro colega de profissão. Doutor, só para a gente deixar um pouco mais claro para quem está nos assistindo e que talvez não acompanhou as últimas informações, a gente está falando do caso do investigador Mário Wilson Gonçalves, né? Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio culposo cometido contra o policial militar Thiago Ruiz, que foi morto a tiros em abril de 2023 dentro de uma conveniência, uma conveniência dentro de um posto aqui na região do Chopão, né? Esse júri foi encerrado na semana passada e ele terminou com a condenação do Mário Wilson por homicídio culposo e não doloso. O Ministério Público já recorreu imediatamente e eu gostaria que o senhor falasse assim, o que na visão do senhor e do Ministério Público contrariou as provas do processo, né? O que deu errado nessa análise do júri para que chegasse a esse julgamento e não a ele ser condenado pelo homicídio doloso? O Ministério Público enxerga uma nulidade e enxerga uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nessa linha do que eu estou dizendo, quando a defesa prejudica o seu cliente, a todo momento era sustentado que ele estava agindo em nome do Estado. Bom, se ele estava agindo em nome do Estado, nós verificamos após, né, que nós não sustentávamos que ele estava agindo em nome do Estado, porque não é possível que o Estado pode agir de uma forma tão irresponsável como aquela. E né? Minimamente, ele não estava uniformizado nem nada, não estava trabalhando ali, né? Não estava fora de serviço, né? Aliás, depois teve um delegado que foi lá fazer sabe lá o quê, né? Naquele contexto, né? Dizendo que teria sido a primeira autoridade que chegou lá de bermuda e chinelo. Mas, enfim, o fato é que, quando ele age em nome do Estado, uma condenação acima de 1 ano ou mais de 1 ano gera perda do cargo. Se ele não tivesse agindo em nome do Estado, no desempenho funcional, como foi toda a sustentação da defesa, seria uma pena acima de 4 anos. Como ele foi condenado a 2 anos, nós já interpusemos
um mandado de segurança, e o juiz de direito hoje, à tarde, parece, já decretou a perda do cargo. Então veja quantos equívocos no afã defensivo podem ser cometidos sobre o viés de um exercício de plenitude de defesa. Isso tem que ser calculado, tem que ser refletido sob pena de prejudicar os próprios clientes. A pergunta que o senhor me fez, desculpe me chamar de senhor. Imagina. O tribunal do júri, na votação dos quesitos, enquanto juízes de fato, eles deliberam primeiro sobre a materialidade, se o fato ocorreu, votaram sim. Deliberam sobre a autoria do crime, votaram sim, também não havia debate sobre isso. No terceiro quesito era a causa principal da defesa, que era uma suposta legítima defesa, dizendo que ele estava legitimado por uma causa excludente da ilicitude, que é a chamada legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal. Que ele teria se sentido atacado ali, ameaçado, sim. A vida dele ameaçada naquela situação, naquela discussão ali na conveniência. Toda a jurisprudência no sentido de que quando você provoca a situação, muitas vezes para praticar o crime, você não pode se valer, né, da própria torpeza e angariar um benefício da lei que não se destina a essa hipótese, a esse tipo de situação. De qualquer maneira, os jurados não acolheram a legítima defesa, afastaram a legítima defesa. Mas aí eles lançaram e não fundamentaram mais 2 ou 3 teses, aproximadamente, lá que foram objeto de quesitação. Esse lançamento que o senhor acabou de se referir foi feito durante a sessão, né, doutor? Durante a sessão. A fala deles, eles falaram, além disso, o excesso foi culposo. Não falou mais nada. E do que não houve essa qualificadora, e também ele agiu movido por violenta emoção logo após a justa provocação da vítima. Eles lançaram ao Léo aquelas 3 teses, e como não havia o fundamentado, na hora da votação do quesito eu cheguei a mencionar, o magistrado da excelência, essa tese agora, ela já está afastada ao não reconhecer a legítima defesa, porque um dos requisitos da legítima defesa, que entre todos que não estavam presentes, ao nosso modo de ver, existe a questão da moderação. Ele tem que agir moderadamente, usando os meios necessários para afastar uma injusta agressão atual ou iminente contra si ou contra outrem. Essa é a definição, basicamente, do artigo 25 do Código Penal. Se o Tribunal do Júri afastou a legítima defesa, é que agiu, pelo menos não agiu moderadamente. E não agiu moderadamente, o excesso é o quê? O excesso é doloso. Quem age sem moderação, ele está praticando o crime com dolo. Quando ele veio a outra tese, né, dizendo que ele se excedeu culposamente, e aí eu faço uma meia-culpa, porque os jurados acabam não tendo explicação do que se tratava e quais seriam as consequências da votação desse quesito, acabaram acolhendo, salvo engano, por 4-3. E aí eu pedi ao magistrado, falei, olha, magistrado, está ocorrendo um contrassenso na votação dos quesitos, isso vai dar inciso de nulidade. E o 490 diz que quando há uma, né, incongruência entre os quesitos, há de se votar novamente. Não foi admitido e assim terminou o julgamento. Mas, a par dessa questão preliminar, nós temos, de fato, uma decisão que é manifestamente contrária à prova dos autos. O que está ali é dolo, é intenção de matar, é uma conduta que quase atingiu um sem número de pessoas. E que, por obra da própria defesa e dele, né, no esclarecimento da verdade, acabou incorrendo na prática também, naquela situação, um outro homicídio. É bom deixar claro que o Ministério Público, a todo tempo, não havia se deparado com uma explicação tão concreta que foi levantado pela própria defesa acerca dessa tentativa de homicídio contra o Valfredo. Daí porque que nós, com base nessas provas, nesses elementos, fazendo agora, ainda de quinta-feira para cá, a avaliação do depoimento daquela que se colocou, na verdade, na condição de vítima, com os outros elementos técnicos, como, né, como o local de crime, como outros depoimentos de outras pessoas que ali estavam também, que verificaram, tá, chegamos à conclusão que, de fato, né, como diria a defesa, ele praticou também uma tentativa de homicídio. E foi denunciado hoje. Mesmo quando essa suposta vítima não teve, não deliberadamente fez essa denúncia? Não fez. O Ministério Público pode agir dessa forma, então? Na verdade, a testemunha me parece uma pessoa muito honesta, muito correta. Apesar de eventualmente ter alguma dependência química, ele é um cara que é uma pessoa que, a unanimidade, até mesmo por algumas pessoas que foram ali depor em favor dele, que a conheciam, fala que é um homem de bom coração, um cara correto.
de maneira tal que ele foi absolutamente sincero no depoimento dele. E no depoimento dele ele falou, eu não tratei dessas questões antes por conta dele ser meu colega de profissão. Doutor, uma questão aqui. Quando a prova é manifestamente contrária aos autos e quando teve essa desclassificação ali do crime de doloso para culposo, o senhor já agiu, já interpôs a apelação, e agora, o que o tribunal pode fazer em relação a isso? Ele pode anular o júri, vai ter que marcar de novo, essas preliminares vão ser anuladas, como que vai funcionar esse trâmite? No mesmo dispositivo constitucional que prevê o Instituto do Tribunal do Júri, no artigo 5º da Constituição, inciso 38, e suas respectivas alíneas, ali tem um princípio que é dirigido à sociedade e ao jurado. O Conselho de Sentença, ele integra aquilo que o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz, que todo poder emana do povo, que o exercerá através dos seus representantes ou diretamente. E o Tribunal do Júri é uma instituição em que o povo e a população é chamada a dirimir assuntos de fato acerca daquele crime que mais aflige o interesse da sociedade, que é o crime de sangue, o crime que tira uma vida, que viola o bem jurídico tutelar de maior relevância. Sem vida não se pode falar em direito algum mais, né? Então, quis o legislador constituinte, aliás, não é de hoje, né, no Brasil, o júri foi previsto desde a Constituição de 1824, da Constituição Imperial, para determinados outros ilícitos, depois houve uma série de variantes, mas em todas as constituições, de um modo geral, ela previa o Tribunal do Júri como garantia do povo e como cláusula pétrea. Dentre esses princípios está o princípio da soberania. Nenhum tribunal, nem o Supremo Tribunal Federal, nem o STJ, pode mudar o conteúdo do veredito. Por quê? Porque o povo é soberano. É genuinamente soberano. Então só há duas possibilidades de anulação do júri. Ou quando há uma nulidade superveniente à decisão de pronúncia, que é aquela que interrompe o chamado sumário da culpa, ou quando há uma decisão que seja manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso concreto, parece ao Ministério Público haver incorrido nas duas hipóteses para efeitos de anulação do julgamento e submissão ao novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Doutor, em alguns momentos o julgamento pareceu sair até do campo técnico e entrar num confronto, né, pessoal entre acusação e defesa. A gente viu aí, até na imprensa geral que acompanhou esse caso, vários momentos aí de tensão do senhor com a defesa ali do réu. Isso, na visão do senhor, é inevitável durante um júri, esse confronto aí entre Ministério Público e advogado? É evitável e é desnecessário. A grande verdade é essa. O que ocorre? O Ministério Público vai jogar, vai trabalhar sem descer o seu nível, sem incorrer em uma nulidade, sem incorrer em nenhuma ilegalidade, mas evidentemente que ele não pode ficar sendo atacado a todo tempo, em todas as situações, e depois de entrevistas inverterem a lógica daquilo que Pedro, por exemplo, esteve lá e presenciou o tempo todo. Era o tempo todo ataques ali, comentários de questões que tinham sido faladas ali na hora da alimentação. Assim, uma coisa que passa muito o limite ético, é desnecessário, já é um desgaste absolutamente desnecessário. Lembrando que nós, a parte, como eu disse, é o Ministério Público e o réu, o advogado da parte não é a parte. Felizmente, né? Até que eu saiba, até hoje aqueles advogados não mataram ninguém. Já pode ter incorrido em outros crimes, mas esse me parece que ainda não. A situação e o debate acaba se estabelecendo de uma maneira desnecessária. O jurado não gosta disso, a sociedade não gosta disso. Levar uma plateia para aplaudir a fala de defesa é absolutamente... Aquilo me surpreendeu muito. Surpreendeu todo mundo. Tinha claque lá? Bateram palmas para depois da sustentação defensiva, isso. Depois do veredito, como se fosse uma torcida, foi um negócio meio assustador. Torcida, assim. Virou jogo de futebol. A família da vítima estava lá, enlutada, entendeu? Enlutada. Desrespeito com todos. Isso, doutor, isso... E um péssimo exemplo para a advocacia mato-grossense. Que, aliás, a meu modo de ver, a advocacia poderia... mato-grossense, que conta com grandes profissionais, com pessoas que efetivamente trabalham pela urbanidade nesse mecanismo fundamental de democracia participativa que é o Tribunal do Júri, acabam muitas vezes sendo relegadas por informações que são, né, capitaneadas através de redes sociais, num papel de marketing
muito violento, e acaba surgindo esse tipo de forma de atuação, que em muitos momentos transpõe o limite da legalidade e da ética e daquilo que deve ser um julgamento do Tribunal do Júri de maneira ética e responsável. O senhor acredita que esse comportamento que o senhor critica pode acabar manchando também a imagem de toda a classe da advocacia? Não. E além disso, isso pode criar uma polarização já existente, a gente vê muitos dos bastidores assim, entre membros do Ministério Público e advogados e OAB, nesses casos mais delicados e de grande repercussão também? A gente vê hoje polarização em praticamente todos os cenários. Também reforça isso? Acho que uma atuação pontual e uma circunstância pontual não pode manchar uma profissão inteira, né? Assim, às vezes fala, porque o Tribunal de Justiça tem um ou outro magistrado afastado. É uma situação pontual, não é o Poder Judiciário. As instituições existem para... E as profissões, as atividades laborais, de um modo geral, a presunção que seja exercido dentro da ética, dentro da responsabilidade, inclusive, como o Pedro mencionou, com os familiares das vítimas que estavam lá, mas montava uma cena de show, de teatro. É por isso que houve uma fala, né, que o show da Xuxa é esse e tal, tava a Xuxa e as Paquitas. Por quê? Porque tem que se mostrar esse tipo de coisa, de situação. Tem que deixar claro que aquilo ali é um circo armado. O Tribunal do Júri é o mecanismo mais público de realização de justiça que nós temos, mas não pode acontecer esse tipo de coisa. Muitas vezes, familiares das vítimas me perguntam, pedindo para ir ao julgamento até com a camisa. Eu falo, não faça isso, não precisa, não tem necessidade, porque isso pode interferir. Uma vez eu estava num júri aqui, e aí eu estava sendo julgado uma policial penal. E entraram uns 15 membros da Polícia Penal fardados, digamos assim. Todos eles daquele grupo de operações do SOI, né, de operações especiais. E eu falei, olha, e estava sendo julgado uma policial penal que teve problema doméstico, matou o marido, parece, um negócio desse. E aí, aquela situação completamente fora de contexto. Uhum. E aí eu parei o júri, eu falei, excelência penal, está tendo alguma ocorrência de competência da Polícia Penal aqui? Aí ficaram assim, de certa... Veja bem, os senhores foram chamados a vir aqui uniformizados, é isso mesmo? Aí eles ficaram meio assim. Eu vou só fazer mais uma pergunta. Os senhores vieram de viatura oficial para cá? Aí parece que estava o presidente lá da sociedade, falou, não, já estão saindo, o pessoal saiu, entendeu? Mas isso acontece muito, impacto, né? Cria impacto, o objetivo é esse. O objetivo é criar um impacto na figura dos jurados, que de leigo não tem nada, é bom que se diga, muito embora seja uma terminologia utilizada, que sabe muito bem, estão inseridos no contexto da sociedade, sabe o que é certo e errado, e julgam muito bem. Julgam muito bem. Você acredita que essas situações acabam influenciando de alguma forma esses jurados, mesmo que eles tenham esse conhecimento, já que o senhor cita aí, que leigo é só a nomenclatura ali dentro do sistema judiciário, né? O objetivo é esse, mas o risco é grande, né? Quando se faz uma coisa desse sentido, porque a assistência, as pessoas que estão ali assistindo, em tese, estão ali presenciando um mecanismo fundamental colocado a serviço da coletividade. Então, eles não devem se manifestar. Nem familiares das vítimas, nem pessoas lá. Lá tinham várias pessoas. Sim. Não sei se eram familiares, se eram, alguns estavam de terno, não sei se eram advogados, etc. Tal, fazendo esse tipo de manifestação onde eles não foram chamados. E até, nesse caso concreto, um delegado foi no local de crime, sem ser da atribuição dele, sem ter sido chamado, para fazer o quê? O atendimento daquele que efetivamente era o objeto da defesa que foi feito depois, que era o seu cliente. Aliás, diga-se de passagem, esse delegado, acho que os colegas já terminaram lá, imagino, está sendo representado, tanto criminalmente como também junto à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil, até porque ele deu uma contribuição para a defesa fora das suas atribuições e negando tudo que a própria administração superior da instituição já havia decidido, inclusive pela demissão do réu. A orientação da Corregedoria da Polícia Judiciária Civil é para demitir o réu.
A orientação dada pelo corregedor-geral é para demitir. Isso vai ao Conselho Superior de Polícia e depois às outras instâncias para poder demissão. Só que agora, veja bem, a decisão já foi dada pelo magistrado, já perdeu o cargo de hoje, parece que foi hoje de manhã saiu a decisão. Doutor, durante o julgamento a defesa citou o suposto uso de drogas do Thiago, questão de tatuagens, armas sem brasão, né? Até onde isso é legítimo dentro da estratégia defensiva, né? O senhor sentiu que naquele julgamento houve uma tentativa de desconstrução moral da vítima? Total. A todo tempo. E é comum esses casos assim, né, de vítimas acabar hoje nós temos uma sendo julgada junto com o réu? Uma legislação que veda esse tipo de atitude, que é a lei Mariana Ferrer, né? Ou seja, o ataque à vítima, o ataque à figura da pessoa que efetivamente sucumbiu por ocorrência da prática de um crime de homicídio, e dentre outros, muitas vezes, em delitos de natureza sexual, em coisas dessa natureza, hoje já temos uma regulação forte, inclusive no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça, no sentido de preservar essas pessoas. Elas não podem ser revitimizadas, e é isso que acontece no mais das vezes. Eu separei um adendo aqui, doutor, sobre essa questão, que o próprio Daledoni no júri, ele fala, na hora que ele começa o debate e a sua sustentação. O Ruiz, a vítima, foi o artífice da própria vitimização. Não sei, isso me soou um pouco cruel, até porque aqui em Mato Grosso, eu vou fugir um pouco do tema, mas tem a ver. A gente tem muitos casos de feminicídios e exige um cuidado muito maior quando no júri desses crimes de feminicídio para não colocar a mulher de novo numa situação, né, de revitimização. E nesse caso aqui, o Daledoni forçou isso e parece que os jurados acataram de alguma forma, não sei. O senhor de fato enxergou que o Thiago foi revitimizado ali? Sendo não só o Thiago, como as vítimas indiretas que ele estava. A mãe dele estava lá, a ex-esposa estava lá, a filha, felizmente, não estava para assistir aquele show de horrores. E a toda intervenção que o Ministério Público faz, muitas vezes o juiz-presidente faz uma ponderação, para, etc. Tal, e ao ponto de que o que levou ao afastamento e a arguição da suspeição da magistrada, doutora Mônica, foi justamente ela não permitir isso. E ao não permitir, eles se contrapõem contra o magistrado, quanto o promotor, que é como fiscal da lei, adverti-lo e se vota contra o promotor, quando é juiz que que se vota contra os juízes, fizeram representação, a exceção de suspeição da magistrada, que aliás o tribunal julgou improcedente, porque não era caso de suspeição, era simplesmente um mecanismo de pressão sobre a magistrada para poder cometer as irregularidades, as ilicitudes que mais das vezes estavam sendo coibidas pela magistrada, e a gente tem esse tipo de delírio. Você falou bem de violência doméstica, crime de feminicídio. Alguns anos atrás, toda a sociedade brasileira se deparou com uma cena lamentável de um advogado sacalhando o pescoço de uma outra advogada no cenário criminal do júri, não é verdade? Se não me engano, a vítima era a Letícia Splili, uma moça que foi vítima de feminicídio, e nós tivemos, né, estarrecidamente, que nos deparar com um advogado balançando o pescoço da advogada para mostrar, para provar, sei lá, sabe-se lá exatamente o que, né? Enfim, todo mundo sabemos quem pratica esse tipo de conduta na sessão plenária do Tribunal do Júri. E não foi só isso. Lá, no caso Henri Borel, agora, recentemente, os mesmos advogados lá voltaram-se contra a magistrada, né? Abandono plenário, ou seja, quando não permite que aquela estratégia defensiva seja levada a efeito, quando se procura impor um pouco de controle nos limites éticos mais elementares, acabam, evidentemente, num jogo como se fosse num jogo de futebol, né, que existem regras, mas muitas vezes não são observadas, após as tantas caneladas e entradas, né, desleais, muitas vezes pegando, botando a bola debaixo do braço e saindo. Doutor, o senhor acredita que casos envolvendo policiais geram um tipo diferente de pressão social e institucional? Sim. Sim, é relevante que nós temos casos aqui e temos muita preocupação com o nível de letalidade da atuação policial. Durante os anos
que antecederam essa época, especialmente a gente tem um levantamento desde 2015 até 2025, mais ou menos, quando nós protocolamos, né, de 24 aos 25, protocolamos ações referentes à Operação Simulacro. Antes disso, nós tínhamos tido a Operação Mercenários, né, em Várzea Grande, em que havia um modelo de milícia concatenado de integrantes da Força de Segurança com seguranças privadas, por assim dizer, que praticavam ilícitos penais. A Simulacro, ela desvela, né, um outro modelo de assassinato em massa, de pessoas que efetivamente não têm, muitas vezes, da sociedade a mesma atenção, né, por assim dizer, porque, e veja bem, vítimas que sequer sabiam quem era que estava sendo executada, né? Havia um mecanismo por meio dos quais eles, né, criavam uma história cobertura para as vítimas, dizendo que teria um assalto que seria de fácil, né, e de bom retorno financeiro, pegar um ou outro lá e tal, alguns, né, não iam, não foram, esses são testemunhas, né, outros foram e no decorrer eles acabavam sendo executados. Pois bem, isso rendeu, né, uma operação e que nós percebemos que se migrou naquele modelo de milícia que foi todo descortinado, grande parte dele descortinado, basicamente em Várzea Grande, mas também em Cuiabá, migrou para a atividade, digamos assim, sob o manto da farda ou da atividade funcional. Só que, assim, da mesma forma, situações como essa merecem ser investigadas. E em 2024, salvo engano, nós tivemos uma crescente desde 2016, 2017, 2018, lá nós tínhamos um nível muito baixo de letalidade de homicídios ocorridos em decorrência de intervenção policial, de cerca de 1,20 e pouco. Lembrando que esse caso concreto não se tratava de atividade funcional, né? Sim. São todos, tanto vítima quanto o réu, eram pessoas que estavam fora do área de serviço, portando legitimamente, ambos, embora se diga, arma de fogo, afinal de contas pode, e falaram-se, onde não pode estar bebendo, etc e tal. Ele está bebendo usando a arma, ele não está incorrendo em crime. Ele está incorrendo numa falta administrativa, qual que é? Caçar o registro ou porte de arma de fogo, que no caso deles é funcional. Nada mais nem disso, porque o porte, ele é legítimo e ele é legal. E ele é vinculado à função do policial. Assim como de vários agentes, como do promotor, como do juiz, como todos aqueles que têm porte funcional. Mas como profissional, como servidor, ele tem uma conduta que foi quebrada ali de estar Não, sem dúvida. Bebendo, tanto é que a né? Polícia Judiciária Civil levou isso em consideração e já decidiu pela sua demissão. Né? Muito embora vão ser consultadas as instâncias administrativas competentes para dar uma decisão final. Mas, como eu disse, o juiz já decidiu aqui que a perda do cargo. Então, nós vamos ver um crescente até que 2024 para 2025 aproximadamente, nós tínhamos uma média de 12 para 18 para 19, passamos 2 anos com 24% de todas as ocorrências letais em decorrente de intervenção policial. Ou seja, 1/4 de todos os homicídios praticados na região metropolitana da capital mato-grossense decorreram de intervenção policial. São aqueles confrontos que a gente vê. Ou supostos confrontos. Sempre são confrontos. Reação são aqueles confrontos, né? Como Enfim, que era o termo de injusta agressão? Resistência, auto de resistência, né? Com modus operandi, muitas vezes a pessoa já tomou tiros na cabeça, tá evidente que já está falecido, mas retira ali supostamente com a teatralização de resgatar para salvar a vida. Enfim, tudo aquilo que a gente vê, né? E que nesse processo da Simulacro ficou muito claro, inclusive pela própria corregedora da Polícia Militar, nos primeiros casos, que adotou providências rígidas em relação a essas situações concretas. Mas o fato é que em 2024 para 2025 nós tivemos, sabe quanto? 34,18% das ocorrências de homicídio aqui em Cuiabá e Várzea Grande decorrente de intervenção policial, ou seja, é um número escandaloso,
Absurdo. E os senhores sabem quando esse número foi reduzir? Foi começar a reduzir? Depois da operação? Depois da operação e depois que ocorreram os homicídios dos advogados Ampieri e Renato Neri. É porque nós temos 2 militares envolvidos no caso Neri que são denunciados na simulacro. Temos 2. Acho que é mais, 3. 3. Leandro, Ícaro e Heron. Exato. 3. Que estão nos 2 casos. E o que ocorre nesse caso do Renato Neri? Há envolvimento, né, de outras pessoas. Senhores, as pessoas vão ver as cenas do próximo capítulo do Zampieri. Estamos ansiosos. Deve sair pressa para a próxima semana e realmente ali as pessoas verão. Eu não vou antecipar nada porque a gente não costuma dizer o que será feito, mas assim prestar contas à sociedade do que é feito ou já foi feito, tá? Mas toda essa só foi cair, nós só observamos uma redução drástica agora esse ano lá, quando os policiais envolvidos nas tramas criminosas foram presos e quando os outros policiais, por decisão do STJ, que se envolveram no pseudo-confronto, que mataram 2 adolescentes e um rapaz, em que a arma, né, por acaso, do homicídio do Renato Neri ali apareceu, não é isso? E que acabou o negócio. Ou seja, parece que a régua social, lamentavelmente, ela passa pela figura da vítima. Enquanto estão matando só pessoas, digamos assim, excluídas do meio social, sob aspecto social, étnico, sob aspecto... Não tem problema, tá ali, o cara furtou o celular, o cara praticou um tráficozinho, um negócio assim, etc. Menos um CPF, né? É mais um CPF. Ou é mais um CPF cancelado. Cancelado, a questão fica mais complexa ainda, doutor, porque também, eu não sei, isso é uma suposição minha, né? Eu sei que o senhor não trabalha com suposições, mas como a gente está discutindo aqui, que parece que, por exemplo, no caso do Mário Wilson, né, tirando como exemplo, o fato dele ser policial, isso gera não sei, a sociedade se compadece com aquele sujeito, né? Então, assim, ficaria mais difícil, agora voltando para esse caso da simulacro, condenar esse grupo todo, digamos, que já que a sociedade tende a passar o pano, digamos assim, para essas ações? Olha, assim, a gente não lida muito com esse... Isso não é o termômetro da atuação da justiça e não pode ser. Porque a nossa atividade é uma atividade de persecução penal no interesse da sociedade de acordo com aquilo que efetivamente é. O que é. Agora, as opiniões, etc., respeito todas, são as mais divergentes possíveis, mas uma instância de justiça não pode coadunar com determinadas concepções do que é a banalização do direito à vida, do direito à existência. Das vítimas da simulacro, você não tem que seria mediano numa organização, numa facção criminosa. Foram todos aleatórios, cooptados aleatórios ali pelo batedor. Exato. A pessoa organizava, não se sabia nem quem estava sendo executado. E os policiais também nem sabiam quem eram as pessoas. Hoje eu vi na decisão sobre a simulacro, a justiça manteve a ação, né? Os réus ajuizaram preliminares e tal, a ausência de justa causa, enfim. Teve um laudo que mostrou que foram disparados 112 tiros, 112 disparos, nenhum do outro lado. De fuzil. Dentro do carro. Tem um outro caso que eles, e temos testemunhas nesse sentido também, além de várias provas que foram muito bem conduzidas pela Polícia Judiciária Civil, em que eles retiram as vítimas, né, que estavam indo, né, supostamente para cometer um pseudo-assalto, retiram as vítimas e desnecem, e ali mesmo, além de ser viciados, porque tinha vestígios de vômito, inclusive, acaba executando-as ali fora. E socorrendo-as, digamos assim, tirando do local de crime o corpo. Em outro caso, foram 2 casos no estado do Manso, retira as vítimas, tira a arma delas e volta. Aí você vai ver o exame de corpo de delito, não tem nenhum disparo lá, todos com marca de defesa. Tiro na mão, assim, assim... O que leva como se pode aprovar esse tipo de coisa? A planejarem cometerem crimes como esse, assim, pelo prazer, né,
O que leva, olha, na visão do senhor? Em todos os processos da simulacro, nós fizemos uma introdução para explicar e fizemos mais ou menos um histórico desde a escuderia Lecoq, né, muito simplificado no objetivo, passando pelos grupos de extermínios da Rota, de São Paulo, passando por grupos de extermínio do Espírito Santo e tudo. Sempre há, por detrás disso, uma concepção de cultura de valorização da violência, muitas vezes, né? Muitas vezes vem dos próprios treinamentos a que eles são submetidos e a forma de indicação. Essa é uma questão que tem que ser muito bem avaliada num plano, numa política de segurança pública, me parece que é algo que deve ser trabalhado. Eles se colocam numa condição que hoje o cidadão sente receio, mais receio muitas vezes que confiança, né? Você está à noite encontrar num local ermo, com uma viatura, etc. A forma de abordagem como elas são feitas, passa pela necessidade de treinamento e passa por algo, e aí você me perguntou dessa rivalidade da OAB com o Ministério Público, que eu já tive a oportunidade, a convite da Ordem dos Advogados, de tratar, inclusive, na Comissão de Direitos Humanos, da questão do uso de câmeras no fardamento operacional das polícias, de modo geral. E lá eu falei, há muito mais coisas, muito mais questões e temas que nos atraem do que nos separam. Os advogados não são adversários dos promotores de justiça. Claro. Essa concepção é uma concepção absolutamente equivotada. É um profissional que cumpre o seu papel, a sua missão, e está legitimado como função essencial à prestação de justiça. Ninguém pode ser condenado sem defesa. Tá? Agora, como eu disse, tem que ter um mínimo de limite ético, responsabilidade, até mesmo para não prejudicar o próprio cliente. Existe até esse tema das câmeras nas fardas, né? Virou uma questão política também, né? Então há um ganho político. Há um discurso de que é só uma exceção, que não há motivo para se colocar câmera nas fardas, porque é entre 100, entre 1000 casos, né? O senhor acredita que esse discurso também fomenta ou faz com que o policial se sinta mais à vontade também a cometer esses abusos durante as operações? Eu acho que o raciocínio não é esse. Esse é um raciocínio muitas vezes importado do mecanismo de câmeras em fardamento, primeiro os locais, depois aquela camware, né? Em fardamento, que veio da Inglaterra para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, havia os Estados Unidos, né, até hoje, é uma convulsão social, é um destilamento, né, um modo de ver de ódio. Eu vou muito aos Estados Unidos, tenho muitos parentes que moram lá, mas é uma sociedade que, né, estamos vendo tudo o que acontece constantemente lá. E nessa época estava tendo muita dicotomia sobre o aspecto racial. Então, todos aqueles movimentos, né, dos negros, enfim, vidas negras importam, não sei tal, que vai até hoje, ele estava muito arraigado. E, de fato, naquela época foi uma concepção que as câmeras reduziam um pouco esse índice. Então, levou-se isso em consideração. Mas as câmeras, eu tive a oportunidade de conversar com o coronel da Polícia Militar lá do estado de São Paulo, que desenvolve esse projeto lá algumas vezes, e a câmera ela tem que ser analisada das duas formas. Da lente para frente e da lente para trás. Da lente para frente, o que ocorre? A pessoa, quando percebe que está sendo filmada, e a gente tem exemplos bons aqui, como é o caso, por exemplo, nas LITs da Lei Seca, que tem se utilizado, né, câmeras, até porque depois a pessoa que está sendo abordada não dizer que o policial se excedeu, isso está tudo filmado. Então, a pessoa, quando vê que está sendo filmada, ela tende a adotar um comportamento socialmente mais aceito, porque ela sabe que tudo que ela fizer está sendo gravado. Ela sabe que se ela reagir contra o policial está cumprindo o seu papel e ela pode vir, né, a sofrer um disparo, porque o policial estará legitimado a se defender, por exemplo. Né? E não tem como questionar depois, né? Exato. Está filmado. E isso é da frente. Então, esse comportamento reduz a necessidade do recrudescimento da atividade policial para conter eventual aversão à atuação legítima do agente do Estado que está ali trabalhando. E isso reduz a possibilidade de reação das pessoas que são destinatárias do Serviço de Segurança Pública, que além da sociedade, os próprios infratores também são destinatários e têm que ser respeitados pela segurança pública. Né?
Da câmera para trás, você cria um mecanismo fundamental de compliance, para saber se o policial está cumprindo as regras administrativas que ele recebeu no treinamento. Lógico, para isso tem que ter treinamento. Né? Recebeu como instrução, etc. Se houve algum negócio, algo que pudesse ser corrigido. Lá em São Paulo, por exemplo, os graduados de dia pegam aquelas filmagens e fazem toda uma análise, assim, aleatoriamente. Olha, errou nisso, podia ter feito dessa forma. Olha aqui o risco que você correu aqui, etc. Tá? E eu recebi uma filmagem que é o seguinte, um policial perseguindo uma pessoa na rua, tá com a arma em punho, falando para. Nisso a pessoa saca do arma e vai se virar para o policial. E aparece ele com a arma virando para o policial. O policial dispara. Dispara e acerta na nuca. Imagina se não tivesse aquela imagem. O que seria? Esse é o tiro pelas costas, né? Na nuca. Execução. Então, assim, as câmeras, a meu modo de ver, para situações operacionais, elas são de fundamental importância, não só para o agente público, mas também para a sociedade. Não que diretamente, nem um policial sai de casa e diz, hoje eu vou matar alguém, etc. Tal. São todos pais de família, têm as suas responsabilidades, têm conhecimento, mas são força armada. E força armada tem que ter controle. Né? Não se pode deixar a força armada sem controle. Então, as câmeras, a meu modo de ver, respeitando opiniões em contrário, na realidade elas só colaboram, né, por interesse da coletividade e evitam, não porque vai inibir diretamente o policial, mas porque é um mecanismo que vai arrefecer a relação da atividade policial com a população. Doutor, o senhor tem 27 anos de atuação no Ministério Público, atuando sempre nessa área criminal, né? E aí a gente vê nos últimos anos um fortalecimento das facções criminosas no país, mas também em Mato Grosso. Como que o crescimento dessas facções mudou a dinâmica dos homicídios na capital? Isso aconteceu e de que forma, na avaliação do senhor? Sem dúvida. Nós temos constantes conversas com as autoridades policiais acerca desse tema. É um tema que todo mundo vem se depositando, procurando encontrar, né, na medida do possível, muito embora até agora eu não tenha visto uma solução, ao menos de curto ou médio prazo, mas é algo que, evidentemente, aflige o interesse da coletividade. As facções criminosas têm características próprias, inclusive o emprego de violência, e o crime só se organiza quando ele quer concatenar as duas forças de produção, né? Capital e trabalho, não é verdade? E elas têm estrutura hierárquica ou adotam modus operandi que muitas vezes, nos casos de homicídios, são mais dificultosos de você investigar, porque às vezes a pessoa que executa o crime não guarda nenhuma relação com a vítima, né? Ela veio através de uma estrutura hierarquizada, compartimentada, que muitas vezes um ou outro não conhece. Então, todo o objetivo da organização é angariar melhor, concatar os fatores de produção para angariar melhor os dividendos da atividade criminosa e garantir impunidade, sobretudo dos níveis de hierarquia mais elevados dentro da estruturação. É algo que cresce exponencialmente no Brasil por diversos fatores, né? Muitas vezes a maioria deles não estão na área de segurança pública, são fatores, né, culturais, de educação, de formação, de formação de ser humano, cívica, né, eu quero dizer. Não é formação técnica, você tem elementos de altíssimo nível técnico, extremamente delinquentes também, né? Então, não se trata de uma estratificação a nível social, de intelecto. E muitas vezes o comando, essa cúpula, não está na favela, não está no meio, está nos condomínios de luxo, está nos apartamentos de luxo, está nas localidades que mais das vezes não é o tipo da localidade que a polícia entra metendo o pé, né? E a gente vê até em espaços de poder cada vez mais presentes também. E né? às vezes eu fico me perguntando também, às vezes eu posso ser interpretado como um pouco polêmico, olha, está tendo em tal localidade muita disputa, né, de facções por aquela área, aquele território, aquela cidade. Bom, ao que eu saiba, nenhuma atividade comercial, mercadológica, ainda que ilícita, criminosa, quer se estabelecer onde não tem demanda. Uhum. Né? Faz sentido. Nenhuma.
Então, certamente, se eles estão brigando por espaço, é porque aquele espaço gera demanda daquilo que eles têm a oferecer, né? E isso, muitas vezes, é levado em consideração somente naquela base, né? Eu estou respondendo para uma comarca aqui na parte de tráfego. E a gente percebe que as situações todas é de enxugar gelo, né? Quando muitas vezes a razão de ser disso, e muitas vezes quem financia toda esse fluxo, digamos assim, né, de entorpecentes, de drogas, seja lá do que for, é justamente aquele que é o destinatário final desse mercado, né? Doutor, o senhor acredita que em Mato Grosso o enfrentamento ao crime organizado às vezes esbarra no medo de enfrentar setores armados do próprio aparato estatal? Olha, não há crime organizado sem que os tentáculos estejam bem fixados dentro do Estado formal. Não existe. Nenhuma organização criminosa cresce se não tiver dentro do Estado formal a garantia de que efetivamente ele vai conseguir se desenvolver com certa tranquilidade, sem maiores interrupções, sem maiores interferências. Então, imaginar que é simplesmente alguém que está contra a sociedade e contra o Estado, isso sem generalizar, lógico, né? Não, ele só tem porque ele tem alguma capilaridade dentro da força, né? Estatal, de um modo geral, e quem está mais exposto a isso é a área de segurança pública, naturalmente, que está lidando com as situações, pode se desenvolver. Senão, não cresce. Senão, não se fixa. Senão, não se desenvolve. Esse é um raciocínio que tem sido, né, levado em consideração por vários estudiosos e é de uma obviedade solar, mas muitas vezes uma obviedade que não se pretende que seja, né, muito bem esclarecida, não sei, em situações pontuais. Tanto é que a gente tem visto também várias operações aqui em Mato Grosso mirando grupos de policiais penais que colaboraram com o Comando Vermelho, advogados, né, até vereadores. No último temos o caso aí do Paulo Henrique e tal. Doutor, só para a gente já encerrar, eu quero falar de outra questão também que acaba muito indo para o tribunal do júri, que são os casos de feminicídio, né? O senhor acredita que por que existe ainda esse problema e esse crescimento desses casos, apesar com o endurecimento das leis? A gente viu aí recentemente a lei do feminicídio ser aumentada, a pena. 20/40, né? Exato. E aparentemente isso ainda não trouxe resultados, né? Apenas a questão do endurecimento das leis, da pena. O que na visão do senhor, ainda falta para que Mato Grosso e todo o país veja esses casos reduzidos a zero, né? Eu queria fazer um adendo também, complementando, doutor. Como que o Ministério Público poderia agir nesse sentido sem que fosse, assim, porque, né, falando como advogado, sem que fosse uma acusação profissional, uma acusação, assim, aquela coisa do Ministério Público sempre estar querendo denunciar e condenar e tal. Como que a gente poderia... Existe uma outra saída ministerial, por exemplo, rodas de conversa, palestras, não sei, grupos de conscientização de homem, de mulher, alguma coisa nesse sentido? Pedro, antes de mais nada, nós somos promotores de justiça. Eu vou citar nesta temporada agora de julgamentos com esse conselho de sentença que ele está desse ano, aqui de 2026. Eu já tive a oportunidade de pedir afastamento de qualificadora porque eu não concordava e já tive a oportunidade de requerer um indivíduo que tinha vários antecedentes criminais, mas tinha uma dúvida razoável acerca da autoria. E eu requeri os jurados que absolvessem. Então, nós não temos, se tem algo que caracteriza as magistraturas, e hoje tem sido tratado tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público como duas magistraturas, é a chamada liberdade de consciência, que vai além da independência funcional, da autonomia funcional. Nós, é a única instituição que, como parte, pode sucumbir em absoluta sua pretensão, porque a pretensão deduzida na denúncia é a condenação do réu, sem nenhuma consequência penal, administrativa ou civil. Por quê? Porque a gente tem liberdade de consciência. Se eu chegar lá e ver no tribunal do júri que não há provas suficientes, eu peço absolvição. Acho que é meu dever de ofício e é o que determina a Constituição da República Federativa do Brasil. Então,
Então, nós não somos órgãos acusadores pura e simplesmente diante de 88, inclusive integrava o estamento do Poder Executivo. Não, nós somos uma instância autônoma. Beccaria, um dos primeiros livros que a gente aprende na Faculdade de Direito, Vigiar e Punir, outra obra Beccaria, diz lá que a questão da punição, aproveitando esse gancho da pena, ela é muito mais efetiva com a... Lógico, você não pode ter uma pena também que estimule, né? Mas o que mais inibe, gera o efeito de prevenção geral na sociedade é a efetividade da aplicação da pena. Porque se o indivíduo tiver a certeza de que ele vai ser punido, se ele cometer um crime, ele não comete. Agora, o indivíduo tiver a certeza que ele não vai ser punido e pouco importa a pena do crime que ele vai cometer, não vai se sentir intimidado, não vai se sentir intimidado. A questão do feminicídio é uma questão muito difícil de lidar sob o aspecto de prevenção. Por quê? Porque são crimes passionais, de um modo geral. É na hora, é aquele crime de inopino. Salvo raras exceções em que o indivíduo planeja, ou o homem matar a mulher, faz um engendramento, né? E a gente vê também até mulheres que matam homens, às vezes vão até para a porta do fórum pedir justiça, não é verdade? A gente tem de tudo, né? De todas as situações concretas. O feminicídio, lamentavelmente, Mato Grosso encontra-se per capita numa posição muito desagradável. Parece que ano passado ficou em primeiro lugar no Brasil. Mas assim, como se trabalhar preventivamente o feminicídio? Se é um delito passional que, no mais das vezes, e na grande maioria das vezes, acontece num momento, numa situação estática, numa situação em que o indivíduo, se valendo da sua superioridade física na condição de um homem, tira a vida da mulher. Muitos colegas têm se esforçado nesse sentido, de falar em eventos, em escolas, em fazer essa preparação, em mudar um grau significativo de cultura, de tendência eminentemente machista, né? Todos nós somos, de certa forma, nós homens e mulheres somos machistas, a grande realidade da cultura é essa. Ainda outro dia nós estávamos tendo uma apresentação do Ministério Público muito interessante, com um jornalista, agora me falou o nome, que tem obras publicadas, todos por elas, alguma coisa assim, em São Paulo. E ele contando uma história que ele contou no Ministério Público, dizendo que uma vez ele estava num bar e ali tinham 3 mulheres sozinhas. E estava ele e os amigos. E um amigo dele falou, olha, eu vou lá chegar na mulher, etc, tal, vou cumprir meu papel de homem, por assim dizer. Ele falou, por quê? Elas estão olhando, estão acenando de alguma maneira, estão as 3 lá, né? Sozinhas, ele conversa, não, eu vou lá, etc, tal. Eu falei, amigo, imagina se fosse sua filha tem quanta idade? Ah, tem 18 para 19. Se fosse ela, você ia gostar que uma marmanja fosse lá, né? Conversar? No momento ele falou, não, realmente, tal. Ele contou essa história, para dizer que o homem havia se arrefecido seu instinto, por assim dizer, né? Masculino, predatório, né? De ir lá conversar com as mulheres, porque ele colocou-se no lugar do pai daquelas meninas. E aí uma colega falou, só tem um detalhe que eu acho que a gente poderia observar, se podia adequar nessa sua apresentação. Ele falou, qual? Elas não estavam sozinhas. Elas estavam num bar, um ambiente majoritariamente, mas nenhuma estava sozinha. Ou seja, se elas estivessem na companhia de um homem, elas não estariam sozinhas. Como é que 3 pessoas, 3 mulheres, pode estar uma delas juntas estarem sozinhas no bar? Não tem como. Ele falou, como a cultura do machismo está introspectado na nossa fala, na nossa personalidade, na nossa... Então, esses detalhes, né, isso é um exemplo, evidentemente, que uma pessoa que pensou dessa forma falou, jamais, não significa que ele vai incorrer numa situação de violência doméstica. Mas, assim, a cultura, né, prevalecente é no sentido de que de um machismo estrutural que acaba colocando, de fato, as mulheres. Eu até, muitas vezes, sou crítico um pouco de partes da lei que estabelece, né, alguns critérios. Às vezes eu falo isso até no júri, por mais que eu possa ser criticado, eventualmente, mas eu não gosto, no atual estágio das coisas, por exemplo, a questão da violência psicológica.
É muito relativo isso, né? É violência psicológica do homem para com a mulher. Porque a violência física, em 99% dos casos, o homem é fisicamente superior. E a lei só estabelece um reequilíbrio quando detecta, de fato, um desequilíbrio que merece ser colocado na prateleira, né, de normativa para ter um certo equilíbrio. Então é natural que porque ela reconhece a lei que a mulher é inferior fisicamente ao homem. Isso é um fato naturalístico. Eu tenho minhas dúvidas se ela reconhecer um aspecto de proteção no âmbito psicológico, se ela não estaria colocando a mulher como psicologicamente inferior aos homens. Esse é um questionamento que, assim, que merece uma análise. Mais da situação de cada caso, né? Sim. Ali, o formato daquela família, a forma com que essas agressões são a aplicação feitas, né? é em não cada que seja caso. De inferioridade psicológica. Mas a lei, quando ela estabelece um padrão abstrato e geral a ser aplicado em caso a caso concreto. E ela só estabelece esse padrão de reequilíbrio quando ela vê um desequilíbrio. Entendo. Na força física, sim. Agora, não sei se é bom até para a contribuição desse aspecto de concepção machista, reconhecer em lei, genérica e abstratamente, uma figura psicologicamente inferior ao homem. Eu acho que a realidade não é essa. Muito pelo contrário. A maioria das mulheres é psicologicamente, né? Eu acredito que seja mais na questão bem potentosa da situação em que a vítima é colocada ali, como sim. A questão de discurso, de falas, né? Não no nível geral. Mas é uma questão mesmo de discussão em que é necessário se discutir mesmo, né? Sim, até a questão, do termo de crime passional é algo questionável também, né? Porque apesar de normalmente, na maioria dos casos, das vezes, não ser um crime premeditado ou planejado, ser cometido ali no calor do momento, a sim. questão é da estrutura mesmo, né? Do homem achar que o corpo da mulher é de posse dele. Não, é propriedade. Propriedade, não poder ser questionado ou não ter as suas vontades atendidas. Qualquer enfim. Turbação na sua posse, você imediatamente reage, né? Doutor, mas, a gente passou aí de 1 hora de conversa. Eu agradeço muito a atenção do senhor, a dedicação, ter tirado esse tempinho aí da sua atuação lá no Ministério Público para vir aqui falar sobre esse caso específico, mas também sobre outros temas que a gente abordou durante o nosso episódio. Muito obrigado. O espaço aqui do Pode Olhar e do Olhar Direto estão sempre abertos, está sempre aberto para o senhor e para o Ministério Público. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Pedro, obrigado. O papo foi bom, né? Foi ótimo. Se esperou no início, mas foi bom. Superou as expectativas. Obrigado e até uma próxima. Valeu, eu que agradeço. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, que é o @olhardiretoOficial em qualquer uma delas, ou então estudio.od no Instagram. E também você pode apontar a câmera para o QR Code que aparece aí no canto da tela, e você vai ser direcionado para nossas comunidades no WhatsApp, nossos grupos no WhatsApp, onde a gente distribui todas as matérias que estão postadas no nosso portal. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.